Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre religião. Bora? Bom pessoal, qual é a importância da religião? Religião é importante? Na minha opinião, sim, porque a religião, para mim, é um instrumento para a gente se conectar com Deus, se conectar com o todo. Todas as pessoas precisam de uma religião, ou seja, todas as pessoas dependem de uma religião para conseguir se conectar com Deus e com o todo? Eu acredito que não, mas eu acredito que a maioria precise, seja mais fácil. Eu vou falar sobre isso. Esse objetivo pode ser atingido sem esse instrumento, quem sabe a pessoa tem outros instrumentos, mas para muitas pessoas a religião é importante. Este é o meu caso e eu vou falar nesse primeiro momento sobre 3 coisas que são importantes para mim dentro da religião, que são: ela me ajuda a me manter focada nos meus objetivos espirituais. Ela me inspira de forma periódica, então nos encontros, nos momentos que eu frequento a minha casa religiosa, eu estou sempre me inspirando e me renovando dentro daqueles propósitos. E fazer parte de uma comunidade com os mesmos objetivos que eu, às vezes com as mesmas até dificuldades de superar as minhas... os pontos que eu me propus a melhorar, é importante. E por que eu resolvi falar sobre esse tema? Eu percebo que existem muitos preconceitos negativos, muitos preconceitos contra a religião. E eu vou chamar atenção para 2 que passaram a me incomodar assim, já há algum tempo. Primeiro, porque muitas pessoas falam da religião como se a religião fosse algo que tolhisse a racionalidade das pessoas. E a gente vai ver mais pra frente que isso pode até ser verdade em alguns casos, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala sobre isso. É como se a opinião das pessoas religiosas valessem menos. É como se elas tivessem alguma opinião pelo fato de elas serem religiosas e essas opiniões são praticamente descartadas por esse motivo. Como quem diz assim, ela pensa assim porque ela é religiosa, ela é de tal religião. Ela faz isso ou deixa de fazer isso porque ela é de tal religião. Com um certo desprezo pela opinião da pessoa quando ela pratica algum tipo de religião. E o segundo ponto é que muitas vezes a religião é considerada como se fosse uma bengala. Mas tudo isso que eu tô falando de forma genérica, porque de fato isso existe para muitas pessoas, As 2 coisas que eu já falei. É como se a religião fosse um ópio, Essa frase às vezes é até bem conhecida, é ópio do povo. Como se fosse algo que alienasse as pessoas e que, nesse sentido, reafirmasse aquilo que eu falei antes, tirasse a racionalidade delas e as tornasse completamente vulneráveis, manipuláveis pela autoridade daquela casa, daquela seita, enfim. É verdade que muitas pessoas se encostam na religião muito mais do que praticam e vivenciam a religião, mas isso é muito complicado da gente generalizar. Então, eu trouxe aqui 5 coisas que a gente normalmente escuta, que são coisas que eu gostaria de trazer a reflexão. Esse título dessa parte chama-se Cada Qual com o Seu Cada Qual. Cada um com o seu cada qual. Bom, existem centenas de religiões espalhadas pelo mundo. Como que a gente poderia colocar todas as religiões no mesmo balaio e falar assim, porque religião é isso, religião é aquilo, Existem tantas, será que todas elas têm tanto em comum assim, naquilo que é ruim, naquilo que a gente julga? Dentro de cada casa espiritual existe muita heterogeneidade. Eu mesma já frequentei, já fiz parte, já me identifiquei com diferentes casas religiosas. Eu sempre vi em todas elas pessoas de vários tipos. Então, em todas elas tinham aquelas pessoas que estavam ali, mas não acreditavam em nada daquilo ali. Ao mesmo tempo que tinham pessoas que estavam ali e acreditavam piamente naquilo que estava ali. Algumas pessoas tinham mais criticidade, outras tinham menos. Algumas tinham extrema veneração pelo líder da casa, outros nenhuma, até desrespeito. Então, assim, dentro de cada casa existe muita diferença também dentre os frequentadores. Então, mais uma vez, é difícil generalizar as casas de uma forma em geral, as casas religiosas. Todas elas são organizações humanas, então naturalmente nenhuma delas vai ser perfeita, porque é composta por humanos e todos nós temos falhas, E algumas vão ser mais sérias e outras menos sérias, algumas vão ser éticas, outras não vão ser éticas, porque compostas por humanos, qualquer pessoa pode fundar uma religião e ela
vai depender do caráter e da intenção dela, né? Então, da mesma forma que existem bons advogados, existem maus advogados, da mesma forma que existem médicos que são éticos, existem médicos que são antiéticos. Da mesma forma, algumas casas religiosas que às vezes levam o mesmo título, elas vão ter casas, né, exemplares, filiais, sei lá, né, qual seria o nome, que não são bacanas e outras que são bacanas, né? A ideologia ou filosofia de cada casa vai ser mais racional ou não. Então, assim, algumas vão ser 100% místicas, outras vão ser embasadas. Então, tudo isso eu estou mostrando para demonstrar assim, não tem muito como a gente generalizar a religião de uma forma em geral ou algum título de uma determinada religião, porque a realidade é que cada casa é uma casa e que cada pessoa que frequenta essa casa é também uma pessoa. A gente tem que pensar também qual que é a capacidade intelectual, lógica e racional das pessoas que frequentam determinado lugar. Porque às vezes você está super identificado com a sua religião, que bom, porque é tão bom quando a gente encontra um lugar que a gente se sente bem, que a gente se sente pertencente, que a gente confia, que a gente quer entregar parte do nosso tempo e fazer parte daquela comunidade, né? Seguir aquele propósito. Mas às vezes essa casa não faz sentido nenhum para outra pessoa. Então, e se ela está identificada com uma outra casa, qual é o problema? Por que a sua tem que se sobrepor sobre a do outro? Ou por que a do outro tem que se sobrepor à sua, né? A gente é tão diferente, por que a gente teria que ter todos a mesma religião? E lembrando que a religião é um meio, é uma forma da gente alcançar um objetivo. E bom, este é o objetivo da religião, nos conectar com Deus. Então que a gente foque menos no instrumento e mais naquilo que realmente importa. Que essa conexão com Deus, que essa conexão com todo, que essa transcendência do mundo físico, concreto, que não responde todos os nossos anseios, porque nós somos seres biopsíquico-espirituais. Se a gente só atende as nossas esferas biológicas e psíquicas, a gente vai sentir falta de exercitar, de desenvolver a nossa parte espiritual. Então, assim, algumas pessoas podem conseguir esse desenvolvimento sem uma religião. Às vezes elas vão ter um outro meio para isso que não seja isso, elas não têm essa necessidade ou elas se identificam mais com outra coisa. Naturalmente, muitas pessoas vão se identificar com uma religião e outras com outra. E a gente tem que focar nisso, no objetivo, né? E a gente se perguntar, essa casa, vamos supor que você é religioso, essa casa, ela me torna uma pessoa realmente melhor? Ela me torna uma pessoa mais propícia para o desenvolvimento da minha parte espiritual? Ou será que lá eu só sou estimulado também para os anseios materiais? Às vezes ela só está cultuando alguma coisa diferente que não essa conexão com Deus. Às vezes, várias pessoas falam mal da sua religião, mas ela te conecta com Deus, ela te torna uma pessoa mais ética, ela te faz uma pessoa mais empática com as pessoas que estão ao seu redor, ela te faz se unir e reatar os laços com a sua família, ela te estimula ao trabalho, enfim. Você tem que ter essa observação íntima, né? Se esse lugar realmente te faz bem ou não. E se por acaso você não tiver uma religião, ainda não tiver se identificado com uma religião, eu te encorajo a buscar um lugar onde você se identifica e um lugar onde você consiga exercitar esta busca e finalmente, essa sensação de ter se conectado e gradualmente conseguindo se conectar com o todo. Além da religião ela viabilizar, ela nos iluminar esse caminho desta conexão, desse sentir-se pertencente ao todo e começar a identificar realmente as pessoas como seus irmãos, como seus próximos, ela ainda te dá alguns instrumentos para você trabalhar, algumas formas de você se desenvolver. Então, por exemplo, um trabalho voluntário, às vezes um serviço interno, né, para que a casa realmente consiga funcionar, cada um colaborando de uma forma. Isso tudo são formas da gente se desenvolver, da gente se doar para algum propósito que a gente acredita, né? E bom, não importa, na minha opinião, tá, pessoal? Não importa qual religião que você pratique, ou se você não pratica, se você alcança esse objetivo. E qual é o sentido da gente julgar a religião do outro, ou querer dizer se essa é uma religião boa, se não é? Às vezes a gente nem conhece, como que a gente pode falar? A gente nunca esteve, né? Como que às vezes a gente pode julgar uma casa sem nunca ter estado lá?
Ou muitas vezes a gente julga a casa por uma pessoa que a gente conhece. Como eu disse, existe muita heterogeneidade dentro das casas religiosas, né? Então, às vezes eu conheço uma pessoa que é super incoerente, fala uma coisa e faz outra. E ela participa de uma casa religiosa. Será que ela representa aquela casa? Ou será que dentro daquela casa ela também não representa a casa, né? A gente tem que ter esse tipo de cuidado onde sai generalizando as coisas. E mais do que tudo, respeitar a vida do outro, respeitar o espaço do outro. A questão da prática espiritual é tão íntima que nem a religião é capaz por si só de fazer isso, senão você mesmo. Então é por isso que eu acredito que naturalmente muitas pessoas não vão precisar, não vão optar por ter uma religião para exercitar a sua prática espiritual, porque ela é íntima, ela é sua, é você com você mesmo, você se entendendo, você se descobrindo, você percebendo quem você é e tudo que gira ao seu redor. Então, deixa eu ver aqui, tô no finalzinho, ok? E atenção, né, a todos nós e principalmente aqui para quem está em uma casa religiosa. Não se iluda, não minta para você. Então, se você por acaso identificar que a sua casa religiosa de fato não está te fazendo elevar, não está te fazendo conectar com Deus, conectar com o universo, talvez ela não esteja cumprindo o papel dela, ou pelo menos essa pode não ser a casa adequada para você. Às vezes essa não é uma casa séria o suficiente para o propósito que você busca. Às vezes ela não é de todo ruim, às vezes ela acaba trazendo coisas boas para os frequentadores, mas a gente precisa escolher muito bem esse lugar para frequentar, porque realmente é uma área extremamente importante da nossa vida, se não a mais importante, né? E lembrem-se, o misticismo, ele nos limita, enquanto que a razão nos leva mais longe. Então, não é porque é religioso que precisa ser antirracional. Aliás, se a gente ainda acredita nisso, é porque a gente ainda entendeu muito pouco o que de fato é uma religião, que é algo que, muito ao contrário de nos reduzir, ela nos eleva, ela nos conecta com algo muito maior. Então, pode ser que muitos lugares por aí se auto-intitulem religião, ou se auto-intitulem com qual subtítulo for, mas muitas vezes não é, porque não alcança esse propósito essencial da religião, que é a elevação, a transcendência e, obviamente, algo muito verdadeiro e que vem do âmago do nosso ser. Um abraço, curtam, compartilhem, mandem feedback, vou ficar muito feliz de ouvi-los. Um abraço.